canal Futebolaço, eu sou o Dieguinho. Bom, galera, tá entrando no ar a nossa primeira edição desta quinta-feira, como sempre, com muitas informações. Então, antes disso, ó, dedo no like no começo do vídeo que me ajuda bastante. Quem for novo aqui no canal, já se inscreve, ativa o sininho das notificações e, claro, segue a minha conta pessoal lá no Instagram. Beleza? Ó, hoje nós temos aí o jogo de volta de Palmeiras e Boca para saber quem pega o Fluminense na final da Libertadores. Temos também rodada de Champions League, vários jogos bacanas para você assistir e apostar, além também de rodada da Europa League. E o link da 1xBet está aqui, ó, no primeiro comentário fixado do vídeo. A 1xBet é o maior site de apostas do planeta. Pagam rápido, muito bem, excelentes cotações, cardápio variadíssimo, todas as principais ligas do mundo. O jogo que você quiser apostar, você consegue achar lá, e usando o nosso cupom promocional Futebolaço com Temudo e no final, eles dobram o seu primeiro depósito. O limite máximo para eles dobrarem o depósito é até R$ 1.200, mas é só no primeiro depósito. Além de todos esses benefícios, vocês ajudam demais aqui o meu trabalho. Quem gosta do Dieguinho, quer ver esse canal continuando de pé, de verdade, esse parceiro é fundamental para o nosso canal seguir funcionando. Então peço que vocês cliquem no link daqui no primeiro comentário fixado, se cadastrem lá para vocês estarem me ajudando. Posso contar com vocês? Pode ir, mas eu não vou postar nessa rodada não, vou só no jogo do Vasco no final de semana, mas faz o cadastro lá que você já vai estar me ajudando, tá bom? 1xBet, parceira do canal Futebolaço. Bom, galera, dito isso, vamos discutir um assunto muito sério. Eu dei a informação para vocês do atraso alguns dias atrás, e esse vídeo é um pouco mais de análise, tá? Eu vou trazer primeiro algumas informações, vou nortear vocês, e aí eu finalizo com a minha opinião, tá? E lembrando que a minha opinião é só a minha opinião. Eu não sou mais inteligente que você, melhor do que você, não me sinto o dono do mundo. Quem pensa igual a mim é bom, quem pensa diferente de mim é uma porcaria. Que a gente tem muito dessa galerinha hoje, né? Se tu não pensa igual ele, tão merda, tão bosta. Mas enfim, vamos lá. O que eu queria dizer pra vocês é o seguinte. A 777 tem até o dia de hoje, dia 5 de outubro, para pagar os 120 milhões do segundo aporte. Lembrando que era para ter pago no dia 5 de setembro. Em contrato, os aportes são todo dia 5 de setembro, anualmente, até o último aporte, que, salvo engano, é em 2025. Acho que é 2025. Se eles não pagarem na data, eles têm 30 dias a mais para poder pagar, ou seja, 5 de outubro, sendo que se a 777 não pagar hoje, o Vasco retoma as ações, segundo apurou o GE, colocando R$1.000. Foi um valor simbólico que o Vasco colocou no contrato para se precaver, e aí ele retoma as ações. Como eles já depositaram ano passado 190 milhões, 70 milhões antecipados do empréstimo Ponte antes da votação da SAF e 120 em setembro, eles têm direito a 19% já da SAF, né? Então, se eles não pagarem esse aporte, o Vasco fica aí, ao invés dos 30% que lhe é dele, que ele não vendeu, ele pularia para 81%, ou seja, comprando de volta 51% das ações, já que a 777 não cumpriria o acordo. Só tem um detalhe, dentro desse mesmo contrato, se o Vasco retomar as ações e ficar com os 81%, a 777 tem mais 30 dias, ou seja, se eles não pagarem hoje, o Vasco acionar a cláusula, pagar os R$1.000, recomprar a SAF para si, eles têm até 5 de novembro para poder pagar, e tudo isso com juros e correção monetária, tá? O valor que eles têm que pagar já não é mais 120 milhões, isso é corrigido monetariamente pelos dias de atraso, tá bom? E aí até o dia 5 de novembro, se eles não pagarem, aí acabou. Aí definitivamente o Vasco fica dono de 81% das ações da Vasco da Gama SAF, sendo majoritário, e a empresa norte-americana fica com 19%. O clima hoje dentro do Vasco é de que o dinheiro vai cair. A relação entre o Vasco e os americanos até aqui é boa, é tranquila. Então a expectativa é de que o dinheiro caia.
Porém, algumas coisas incomodam. Por exemplo, como é que eles não pagam o Vasco, né, na data, o aporte, e vão lá no Everton, na Inglaterra, e fazem um empréstimo ponte de 20 milhões de euros. Aqui no Brasil, eles botaram 70 milhões de reais na frente. 70 milhões de reais, ó. 70 milhões? Ih, agora até fiquei até perdido aqui já. Não, 70 milhões mesmo. Eles botaram na frente antes da SAF passar. E agora, lá para garantir o negócio com o Everton, eles botaram na frente 20 milhões de euros, que dá mais ou menos, o euro tá 5 e pouco, arredondando para 6, daria mais ou menos o que eles têm que pagar ao Vasco. E aí ele não me paga aqui, bota um dinheiro na frente para adquirir um novo clube lá. E lembrando que ano passado, no começo do ano, eu já não me lembro agora a data exata, acho que foi no começo do ano, eles tiraram dinheiro de dentro do Vasco, sem consultar o Vasco, na Vasco da Gama SAF, e emprestaram para uma empresa coligada. O Vasco, no conselho de administração, na hora de checar as informações, viu isso, e aí notificou e eles devolveram o dinheiro com juros e correção monetária. Então é complicado, cara. E aqui eu começo a minha análise. Até aqui era informação. Vamos lá. Primeiro, reitero, até tive ontem no canal do Edmundo. Mandar um beijão pro Edmundo e pro Gui Camarda, pro Eric Johnson também. E a situação que a gente discutiu lá, e eu fiz questão de frisar, e o Edmundo concorda igualzinho comigo, é o seguinte: a galera mistura SAF, né, com a empresa que toca a nossa SAF. O modelo é bom, tá? O modelo é bom. Inclusive, dentro do próprio modelo de SAF, tem formas. Você pode ser majoritário e ter um parceiro para meter um dinheiro como minoritário e ele ficar pegando dividendos, mas você não abre mão do controle, né, de dar as cartas e da tomada de decisão do clube. Então tem várias formas. Você fazer uma SAF para criar uma empresa do zero e desligar o futebol do clube associativo e você continuar sendo dono 100% daquele negócio. Tem várias formas. Inclusive, 90% ou mais de 90% dos clubes no mundo são clubes e empresa, né? Inclusive em Portugal usa-se a nomenclatura SAD, né? E, inclusive, eu tô nesse período agora, fechando a agenda, né? Chamei o Pedrinho para lá no podcast, chamei o Levenciano novamente, ele falou que agora vai, já desenrolou as questões particulares dele, que ele não estava muito afim de vir a público, estava cuidando de outras coisas, estava se reservando. Ele vai lá no Futebolaço Podcast. E ele só me pediu mais uns dias, que inclusive hoje vai ter ele vai fazer alguma coisa lá no canal dele, e aí ele vai dar um pulinho lá para trocar uma ideia com a gente. E a gente bateu um papo, aproveitando que estava conversando para fazer a agenda, a gente bateu um papo longo sobre essa questão de SAF. Ele falou: Dieguinho, essa questão da SAF, cara, ela é normal. É porque no Brasil acontece aqui tudo atrasado. Primeiro as coisas acontecem no mundo, e aí com anos de atraso as coisas começam a acontecer no Brasil. Então o caminho natural é que praticamente todos, ou a gigantesca maioria dos clubes brasileiros, virarão SAF. Ou agora, ou daqui a 2 anos, 5 anos, em algum momento vai todo mundo começar a virar SAF. Então é normal. O que a gente tem que discutir é: a 777 é uma empresa boa para tocar nossa SAF? A grande discussão é essa. Dá para discutir, não mais agora porque o contrato já está assinado, mas era passível de discussão à época o valor que o Vasco foi vendido, 700 milhões, que é menor do que o Flamengo tem de faturamento no ano, que beira aí a casa de 1 bilhão de reais. Outra questão que dá para a gente discutir é até mesmo a forma como a 777 vai pagar esse negócio. Porque vamos, para ilustrar vocês aqui, você quer comprar um carro, certo? Você vai lá na concessionária Três Coquinhos. Ô, concessionária Três Coquinhos, me interessei aí nesse seu Gol Bolinha. Quanto que tá? Pô, ô Dieguinho, tá 10 mil reais o Gol Bolinha. Beleza. Aí eles falam: ó, qual é a forma de pagamento? O senhor pode pagar à vista. Pô, tem um descontinho, depois tenta negociar alguma coisa. Pimba. Pô, à vista eu não tenho como comprar não. Ah, dá pro senhor dar uma entrada e comprar parcelado. Pô, mas você não pode me dar o carro não, eu te dou uma entrada e aí todo mês eu boto um dinheirinho na tua conta. Ou uma vez por ano, numa data específica eu te dou um dinheiro. A concessionária vai fazer: pô, amigo, tá de sacanagem, né, cara? Não tem como. Ou o senhor
me paga à vista, ou você dá uma entrada e procura aí um banco, pega um financiamento de automóvel, e aí você me paga aqui, leva o carro e você paga isso parcelado pro banco. A gente aqui não é banco não, a gente é só uma concessionária. Óbvio que a concessionária vai te cobrar juros, e normalmente esses juros são até altos. Aí você analisa se compra o carro ou não. E o que a 777 fez com o Vasco não foi nenhuma coisa nem outra. Eles botaram na frente 70 milhões, né, enquanto o Vasco discutia se aprovaria a SAF ou não. Acho até que para forçar uma barra, porque se o Vasco não aprova a SAF, ele não tinha como devolver o dinheiro para os americanos. Automaticamente eles já ficariam dono de 10% da nossa SAF. Inclusive aquele dinheiro serviu para colocar salários em dia, pagar algumas despesas operacionais. O Vasco estava com 3 meses de salário atrasado à época. Enfim, e o Vasco foi vendido assim, 70 milhões agora, e o resto no fiado. Você fez um contrato com uma promessa de que em datas específicas os americanos iriam colocando dinheiro numa empresa que é deles. Depois o tempo passa, você começa a organizar melhor as coisas na sua cabeça. A 777 não chegou lá no Vasco da Gama Clube Associativo? 700 milhões? Ainda que fosse parcelado, que eu já não concordo, mas ainda que fosse, pimba, bota lá na associação. Aí o Vasco que pega o dinheiro e paga suas dívidas. Se o Vasco torrasse, nego meter a mão no dinheiro, fizer sacanagem, desviar, é problema do Vasco. Mas o correto seria eles pagarem, pimba, botar o dinheiro na associação. Porque eles estão botando dinheiro numa empresa que eles mesmos são dono em 70%. O Vasco é dono dos outros 30%. É bem verdade que a dívida da associação foi transferida para essa empresa. Então toda a dívida no montante de 700 milhões que o Vasco tinha passou para cá. E como eles são dono majoritário, eles que terão que pagar essa dívida. Então, entre aspas, eles pagaram os 700 milhões transferindo para cá. Sendo que não é 700 milhões, porque o Vasco é sócio dessa empresa em 30%. Então, tudo que a 777 gerar de lucro é 70% dela e 30% do Vasco. A 777 não, a Vasco da Gama SAF. E toda a dívida que for paga dentro da Vasco da Gama SAF, se o Vasco é sócio de 30%, automaticamente o Vasco está pagando 30% também dessa dívida. Então ficou claro o que eu expliquei para vocês aqui? Até a forma como o negócio foi feito, o Vasco foi vendido no fiado, na promessa de se pagar anualmente um valor X até chegar os 700 milhões e sendo colocado dinheiro numa empresa que é e pertence aos norte-americanos em 70%, e eles têm o Vasco como sócio. Então o que a gente pode discutir aqui é como foi feito o negócio e se a empresa norte-americana é uma empresa bacana para tocar a nossa SAF. Para finalizar, eu vou emitir uma opinião aqui que talvez seja até um pouquinho polêmica. Eu até falei sobre isso na derrota de 4-1 do Vasco para o Santos, que é o famoso a males que vem para o bem. Eu queria ter ganho do Santos? Muito mesmo, de verdade. A gente estaria bem mais tranquilo no campeonato, abriria 4 pontos para o Bahia, 5 pontos para a equipe do Santos, abriria mais 2 pontinhos do Goiás, tinha passado o Inter na tabela, seria incrível essa vitória. Porém, às vezes, é bom você tomar um choquezinho de realidade, assim, sabe? Tomar um sacolejão para tu acordar para a vida. Tava um clima muito grande de oba-oba. Não sei se dentro do Vasco, mas o torcedor tava Libertadores qualquer dia, tamo aí, achando que a gente agora ia atropelar todo mundo, ao ponto de eu criticar o Vasco no jogo do América e eu recebi uma saraivara de crítica. Porra, tá de sacanagem, tá criticando pra caramba o time, o Vasco ganhou, porra, eu também parece que é uma confusão com tudo. Eu analisei o desempenho naquele dia foi horrível, né? O placar não condiz com o que o Vasco jogou. O jogo mudou pela expulsão do Maidana ainda no primeiro tempo. E o jogo do Santos, um placar muito mentiroso. O Vasco foi melhor e bem melhor que o Santos no primeiro tempo, acabou 3-1, e no segundo tempo o jogo acaba ali depois da provocação do Soteldo, da bicuda
do Sebastião Ferreira, ali o jogo acabou 10 contra 10, enfim, o psicológico foi embora, a gente ainda acabou tomando mais um golzinho depois, escolhas equivocadas do Ramon Dias, tá? Mas eu citei nessa minha análise de que talvez seja importante esse sacode para diminuir o espírito de oba-oba e se ficar, ó, todo mundo focadinho no objetivo, na humildade, pensando em jogo a jogo. E aí, se Deus quiser, a gente ganha do São Paulo no sábado. E aí a gente, quem sabe, aí já sai da zona de novo. Mas esse sustinho aí é para deixar geral ligado que tá, a situação da gente ainda é delicada. A gente ainda tem jogos importantes pela frente, tem que ganhar. E parar com esse papo de Libertadores, já estamos na Sula. Vamos devagar, porque hoje a gente voltou de novo, inclusive estar na zona de rebaixamento. E aí eu uso essa situação para falar da 777. Se esse dinheiro não pingar nos cofres do Vasco, e o Vasco retomar o controle, eu temo muito o que vai acontecer com o Vasco. Por quê? A Vasco da Gama SAF, né, que é a 777 e o Vasco dentro desse negócio, precisam desse dinheiro para quitar as dívidas que estão na FIFA, inclusive acabando o Brasileirão e pensando em montagem de time pro ano que vem. Se não pagar aí os transfer ban, não consegue contratar jogador não, tá? Vai ser obrigado a ficar com esse elenco do jeito que tá. Aí não pode contratar ninguém, tá? Então, como é que paga essa dívida? Porque o Vasco associativo não tem dinheiro não, filho. E o Vasco, com a sua própria grana ali, vinha passando perrengue. Tanto é que tem um monte de coisa atrasada. Tem um monte de dívida, um monte de coisa atrasada. A própria grana do Andrei, que vai se apropriar do dinheiro do garoto. Isso chama-se apropriação indébita. E, inclusive, teve a questão das luvas, que foi prometido a ele quando ele renovou o contrato, que o Vasco pagou uma parcela do acordo, aí agora na Justiça pagou mais 300 mil e quer parcelar em mais 6 vezes para poder pagar o que ainda deve o jogador. Então o Vasco tem várias dívidas ali. Então se essa grana não pingar, pode o clube voltar a ter salário atrasado, dar aquela confusão toda e degringolar tudo de novo. Então seria fundamental esse dinheiro cair. Por outro lado, que o Vasco fique com a parabólica, ó, ligadaça e girando e já comece a procurar um outro parceiro. Começa já a dar uma de um sem braço, dá uma olhadinha no mercado, ver qual é, se tem uma outra empresa, né, bacana para, quem sabe aí tendo que retomar as ações, vender isso para uma outra empresa. Então, já é bom o Vasco ficar ligado. Diria até que nesse momento agora eu prefiro que o dinheiro caia, cara. Porque a gente finaliza o ano pagando tudo bonitinho, já consegue montar o elenco, reforçar para o ano que vem. Mas lembrando que em setembro do ano que vem, eles têm um aporte que fazer de novo. E é o maior, é o de 270 milhões. Teremos eleições, a gente não sabe quem vai assumir o comando do Vasco. Seja quem assumir, já entre olhando o contrato e também já dando alternativas e procurando outras empresas. Porque se os americanos não pagarem um aporte em setembro do ano que vem, aí você já tem empresas interessadas para comprar a SAF do Vasco. De maneira alguma eu quero que isso volte para o clube associativo ter controle, porque senão a gente vai voltar, dependendo de quem assuma o clube, a gente vai voltar a ter o futebol da gente na mão, daquela galera aí que se mata, se estapeia, não consegue organizar uma eleição e destruíram o clube. E a merda e o buraco que a gente se enfiou é por conta dos políticos, dos péssimos gestores que a gente teve nos últimos anos. Então eu sempre fui favorável à SAF para arrancar o futebol do mão dessa galera. Então tomara que, caso eles paguem esse agora e não honrem o próximo, que o Vasco consiga retomar as ações e vender para uma outra empresa. Confesso que eu perdi a credibilidade nos americanos. Tomara que eles queimem minha língua, paguem, ter sido um susto nesse primeiro ano de gestão, que daqui para frente as coisas vão de vento e popa, os caras paguem direitinho, façam mais investimento, o Vasco vira uma potência novamente. Tomara, torço sempre pro bem do Vasco, mas tudo que vem acontecendo me dá o direito sim de hoje não confiar mais na empresa norte-americana. Mas de novo, é só a minha opinião, meu intuito aqui é só comentar o que está acontecendo de forma respeitosa, sem querer botar lenha na fogueira, né, querer ser que o profeta do apocalipse. Vocês sabem que não é meu perfil, não fico aqui atacando o CPF dos outros, fazendo umas confusão do diabo. Inclusive, sempre
sou um cara mais polido, eu falo com educação, com jeito, mas tá dado o meu recado e o que eu acho, tá? Acho que é bom o Vasco ficar, ó, ligado aí com essa empresa aí, porque tá esquisito. Mas enfim, quero te ouvir. Deixa a sua opinião aqui embaixo nos comentários. E logo mais a gente chega com a nossa segunda edição. Lembrando que hoje é dia de Futebolaço Podcast. Às quinta-feiras a gente grava mais cedo, às 6 horas. E hoje teremos lá o Zé Comé para discutir sobre as últimas do Vascão. Beleza? 1, 2, 3. Futebolaço, tamo junto, família. A qualquer momento que bota, nós tamo junto. Valeu!